E se você pudesse hackear sua mente para ser mais criativa, tomar decisões melhores, criar mais e melhor conteúdo e resolver melhor os problemas da sua empresa, é exatamente isso que você vai descobrir, porque é o que a gente faz quando a gente altera intencionalmente nossos estados de consciência. Nesse vídeo, eu vou te mostrar qual a relação entre meditação, medicinas da natureza, como ayahuasca, rapé, jurema e seu negócio, como é que eu faço para navegar entre os diferentes estados de consciência para otimizar o meu negócio? Como funcionam esses diferentes estados de consciência e as armadilhas importantes que você precisa saber para fazer, para evitar, né? E fazer um uso responsável dessas ferramentas. Eu sou San Noronha, sou estrategista digital, consultora de gestão empresarial e criadora do Empreender Iniciático. Eu transformo o seu negócio no seu caminho de expansão material e espiritual. O seu cérebro, ele naturalmente opera em diferentes frequências. Então, cada uma dessas frequências, elas têm uma utilidade e esses estados alterados de consciência, a gente fala estado alterado porque normalmente a gente está em beta, você já vai entender isso. Mas os estados alterados de consciência, eles são fantásticos para nos apoiar em nossos negócios, em uma série de possibilidades. Assim, de verdade, eu ainda não encontrei limites para isso. Você pode usar na sua tomada de decisão, você pode usar nos seus processos de criativos, criativo de produto, processo criativo de produção de conteúdo, você pode usar na solução de problemas, fortalecer a assinatura energética daquilo que você faz. Então, se você quiser, por exemplo, colocar uma intenção específica ali, uma magia dentro do seu fazer, né, do seu servir, da comunicação que você faz com seus clientes, você faz isso melhor em estados alterados de consciência. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades para encontrar caminhos mais eficientes para o que você faz todos os dias, alterando seus estados de consciência. Inclusive, uma das coisas que eu mais amo é você usar a alteração de estados de consciência durante as crises. Porque aí você consegue sair de beta, você corta ali a crise ou você consegue processar melhor suas emoções quando você vai para outro estado em que você sai da ansiedade, você sai do medo e você vai para um estado de consciência que muitas vezes vai te transportar para um contexto de muito maior, um contexto interno de maior abundância, tá? Eu, de verdade, como falei, não encontrei ainda limites de possibilidades. E o que você precisa entender, que é fundamental, é que essa alteração dos estados de consciência é um processo fisiológico, diário, natural, que acontece várias vezes por dia. Só que ela também pode ser induzida de muitas formas naturais, como a respiração, movimento do corpo. Então, assim, você vai encontrar em tudo que é tipo de tradição antiga formas de alteração de estados de consciência, seja no Ayurveda, rituais, práticas indígenas de todas as Américas. Você vai encontrar na medicina chinesa, você vai encontrar em tudo que é canto na história da humanidade alteração de estados de consciência, porque é algo que a gente faz naturalmente e é algo muito poderoso em muitos níveis. Então, você pode fazer isso, como eu dizia, com respiração, com movimento do corpo, alô yoga. Você pode fazer isso, claro, com a meditação. Você pode fazer com banho de gelo, tenda do suor, temazcal, ou você pode usar químicas naturais, como as medicinas da natureza, algumas pessoas chamam de medicina da floresta, plantas de poder, enfim, que não são só plantas, mas também tem os cogumelos. Quando eu falo das medicinas, eu prefiro falar medicinas da natureza e não da floresta, porque tem várias que não são da floresta, mas eu estou falando de rapé, de tabaco, ayahuasca, jurema, cambô, pananga, cogumelo, enfim, uma lista gigante, tá? Só que o uso responsável das medicinas assim, de forma geral, da alteração de estados de consciência no seu negócio, seja de forma química ou entrando num campo energético específico ou de forma meramente fisiológica usando a sua respiração, tem muitas camadas que são práticas, espirituais, morais, políticas, filosóficas. Então, eu vou dividir esse vídeo
Em algumas partes. Eu acredito que serão 3. Eu acredito que serão 3. Vamos ver até onde eu chego. Mas eu vou deixar o link para as outras partes aqui embaixo, tá? É fundamental que você assista essa primeira parte, porque ela é uma introdução super importante, exatamente o tipo de pessoa que não deveria fazer alteração de estado de consciência, é o tipo de pessoa que tende a pular essas informações, tá? Então, pratique de forma responsável, porque alterar estado de consciência requer maturidade e responsabilidade por vários motivos. O primeiro deles é que você não deve fazer sem acompanhamento ou liberação médica se você tem ou já teve qualquer transtorno mental, condição neurológica como depressão, ansiedade, epilepsia. Eu estou falando realmente de quem viveu os transtornos, vive ou viveu os transtornos, ou condições, né, neurológicas, enfim, que te coloque no risco de engatilhar uma crise. A gente não quer que você tenha uma crise, especialmente a gente não quer que você tenha uma crise porque assistiu um vídeo do YouTube e está sozinho em casa, pelo amor de Deus. Não queremos isso. E o mesmo vale se você usa remédios controlados. Ah, eu uso remédio para TDAH. Não faz isso sem liberação médica. Eu estou falando de meditação profunda. Não vai entrar em teta, não vai entrar em enfim, principalmente em teta. Alfa e gama são menos arriscados, mas de teta para trás, né, para baixo já fica mais complicado. Não faz isso e não usa química nenhuma sem a liberação médica respectiva, tá? Mesmo que seja uma química natural. E mesmo também que a ciência esteja a cada dia mostrando que as possibilidades de usar essas medicinas como suporte nesses tratamentos, no tratamento desses transtornos e condições, que não se resumem aos exemplos que eu dei, tá? Eu estou falando de todos. Se você tem ou deveria ter tido uma passagem por um psiquiatra, de verdade, não faz isso sozinho. Ou não faz isso sem liberação médica, porque pode, né, dar muito ruim. Não faz isso porque eu já vi acontecer problemas gravíssimos e eu não quero que aconteça com você. Eu mesma já flertei muito de perto com a loucura, mesmo fazendo um uso responsável. Então, eu te falo por experiência própria, por já ter visto, por já ter passado, por um limiar muito próximo da loucura de realmente perder a cabeça. Então, não faz isso, apenas não faça. Outra coisa é que nesse vídeo eu não vou te ensinar técnicas de meditação, nem como consagrar medicina, tá? Não vou te ensinar a fazer isso. Eu vou te explicar como usar os estados de consciência alterados no seu negócio depois que você chegou nessa alteração. Então, quando você está em teta, o que você pode fazer? Quando você está em alfa, o que você pode fazer, né? E não procure no YouTube como fazer isso, por gentileza. Por gentileza não, por consciência. Porque todas as medicinas que eu vou referir, principalmente nos próximos vídeos, e todas as técnicas, ou quase todas as técnicas que eu vou falar, elas têm uma história, elas têm uma cultura, e é muito importante a gente respeitar essa pertinência energética e cultural, e evitar apropriação cultural, respeitar politicamente também o lugar dessas medicinas, tá? Não vamos fazer isso de forma irresponsável. E por isso eu estou sendo muito cuidadosa e aí, inicialmente sem um vídeo, mas o tema é delicado, então precisamos ser cautelosos. Tá, ok. Tá, tô pronto. Um momento. A gente ainda não vai entrar no tema porque eu preciso te dizer. Seja extremamente criterioso em relação ao lugar onde você vai aprender ou você vai fazer de fato essas alterações do estado de consciência, porque elas abrem ou podem fechar canais energéticos, caminhos energéticos que a gente não quer que você acabe deixando aí um rastro, um vazamento de energia acontecendo e a gente não quer que entre no seu campo quem não deveria entrar. Então, de verdade, siga meu conselho, só faça isso se você souber exatamente o que você está fazendo e se você não sabe como fazer, mas deseja fazer, procure pessoas responsáveis que respeitem energeticamente o significado daquilo que você está fazendo, que te orientem, te deem suporte, que tenham devido conhecimento e ética para fazer esse trabalho bem feito, tá bom?
Por experiência própria, às vezes é desafiador encontrar pessoas assim, pessoas e lugares assim, tá? Ok, Sam, por que que você está falando desse tema? Eu não vou falar para você só do que eu estudo, do que eu estudei, mas eu estou falando para você do que eu pratico há mais de 10 anos, porque eu comecei a meditar diariamente em 2016. Eu já tinha, já meditava antes, mas comecei realmente a prática diária de meditação em 2016. Então faz as contas, né? Mais de 10 anos. A primeira vez que eu consagrei medicinas foi em 2017. E a primeira vez que eu aprendi a navegar conscientemente nesses estados profundos de consciência foi num curso de meditação profunda que eu fiz em 2019. Então, é com essa estrada toda que eu trago essas informações para você e eu uso quase diariamente as alterações do estado de consciência no meu negócio. Então, eu uso diariamente na minha vida, mas no meu negócio é quase diariamente. E nos negócios de minhas clientes, eu trago essas informações e conduzo a alteração de estado de consciência delas com meditações em praticamente todos, na verdade, em todos os atendimentos hoje em dia porque são extremamente úteis essas alterações. Normalmente a gente só vai até alfa, mas com algumas clientes que têm mais experiência, a gente consegue chegar a teta e os resultados são incríveis. Recomendo de coração. Tá, vamos começar pelo começo, tá? Todos os dias, várias vezes por dia, você altera seus estados de consciência, porque o seu cérebro, ele funciona com eletricidade. Os neurônios, eles se comunicam com pequenos sinais elétricos. E esses sinais elétricos, eles têm ritmo. Então, eles mandam mensagem e aí eles, né, é como se o cérebro estivesse acendendo. E aí tem o ritmo. Às vezes eles estão mandando mensagem assim, às vezes eles estão mandando mensagem assim, às vezes eles estão mandando mensagem assim. Esse ritmo é o que a gente vai chamar de ondas cerebrais, tá? E essas ondas cerebrais, elas mudam conforme o que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo, e não tem uma onda melhor do que a outra. Cada onda tem a sua função. Agora eu vou te apresentar essas ondas, tá? Primeiro, beta, que é esse estado que eu tô agora, e provavelmente que você tá agora também, que é quando a mente está acordada, está ativa, que é uma frequência rápida. Né? A segunda frequência mais rápida do cérebro é beta, a primeira é gama. Quando a gente está acordado, conversando, trabalhando, a gente está em beta normalmente. É uma atenção que está voltada para o mundo externo e é um estado em que a gente está ali, tipo, você está fazendo o fechamento financeiro do seu negócio, você certamente está em beta. É muito difícil você fazer. Pode ser que você esteja em gama, acho pouco provável, mas é possível. Se você curtir muito isso, pode ser que você esteja em gama, tá? Só que a gente não quer ficar muito tempo em beta, que é o erro que a maior parte das pessoas comete, né? Porque a gente vive em uma sociedade que estimula beta o tempo inteiro, e aí a gente entra num estado de ansiedade ou cansaço mental. A mente não foi feita para funcionar em beta a maior parte do tempo, o tempo inteiro, enfim. Vou dizer que a maior parte do tempo sim, mas não o tempo inteiro. Então você precisa de pausas em que você vai para alfa, e eu já já vou falar de alfa, mas aquela pausa do cafezinho é importante que você faça nada e contemple ali pela janela, respire fundo e relaxe. Para você sair de beta, você vai para alfa, né? Então você sobe para beta, desce para alfa, e aí você vai tirar um cochilo depois do almoço, você desce até teta. Enfim, você vai variando e aí você vai fazer um trabalho de foco, você sobe para gama. E eu já já vou falar sobre eles, mas você não foi feito, ninguém foi feito para estar em beta 100% do tempo, tá bom? Tá, quando eu falo descer para alfa, por que descer? Porque são ondas mais baixas, mais lentas. Aí quando eu falar de alfa, eu vou falar de descer, teta, descer mais ainda, ir mais fundo. Quando eu falar de beta, subir, e de gama, subir ainda mais. Alfa é esse estado relaxado, é mais lento do que beta, só que você ainda está acordado, tá? Então, a maior parte das pessoas medita em alfa, né? Tem 3 estados de alfa. Não é nenhum estado tão especial assim. Se você respirar algumas vezes, você já entra em alfa, provavelmente. É quando seu corpo está relaxado, sua mente está clara. É um estado que, para aprender, memorizar, viver processos criativos é excelente. Então, a gente quer ir para a alfa
para fazer isso. Quando você vai tomar uma decisão importante, evite fazer isso em beta, vá para alfa. Quando você quer fazer processos criativos, criar conteúdo, vá para alfa. Quando você quiser criar produto, vá para alfa, porque alfa vai te ajudar a acessar mais criatividade do que beta. Então, escrita intuitiva, aquela pausa do cafezinho, como eu falei, respira fundo, uma meditação que você faz na pausa do seu trabalho te leva para alfa, só que a maior parte das pessoas vão ter dificuldade de se manter em alfa. E essa é uma habilidade que a gente vai conquistando com o tempo em que a gente aprende a meditando. É sustentar o estado meditativo, tá? É uma habilidade que vem com a prática ou com a química, né? Mas eu, nesse momento, nesse vídeo, eu vou falar de prática de meditação. Teta. Teta é um estado ainda, né? Ondas mais lentas ainda do que alfa. É aquele estado entre acordado e dormindo, sabe? Em que você acessa profundamente a sua imaginação, o seu mundo interno. É esse mergulho que muitas vezes você tem sonhos acordados, a imaginação fica super forte, você começa a acessar emoções mais profundas, memórias mais profundas. Então, às vezes, quando você está meditando, você está muito relaxado em alfa, você naturalmente desce para teta, tá? Que é aquela meditação que muitas vezes a gente volta e nem sabe direito o que aconteceu. Isso é porque você mergulhou mais fundo. E esse estado para o seu negócio é maravilhoso, porque quando você vai tomar decisões muito importantes ou fazer processos criativos muito profundos que você quer receber, assim, inspirações mais profundas, você desce para teta, você faz imaginação ativa e você, o que é fazer imaginação ativa? Você se coloca em histórias, né, em contextos que facilitem que ali emerjam conselhos. Você vai encontrar, sei lá, o mestre dos magos na floresta. Você pode fazer isso em teta e de repente esse mestre dos magos diz uma coisa que você não esperava mesmo. Você, por exemplo, entra na meditação mais profunda e você vai conversar com o seu eu futuro, ou você vai conversar com algum, enfim, alguma pessoa, entidade que você admira, e aí de repente esse sonho começa a ganhar vida própria. Isso é teta. Vá para esse estado para você tomar decisões, você receber conselhos sobre seu negócio, você receber inspirações. Então, solução de problema, tomada de decisão mais complexa, criação de produtos maiores, enfim. É muito interessante você usar Teta. Eu indico muito frequentemente, né? As minhas mentoradas, a gente o tempo inteiro está conversando com os sonhos e usando as alterações conscientes ou inconscientes de teta, né? Quando a pessoa vai dormir, ela inconscientemente entra em teta. A gente usa essas alterações para que elas consultem o inconsciente em relação ao negócio delas. Eu recomendo que você faça também. Eu também, eu já usei muito teta para criação de conteúdo, tá? Recomendo. Delta é a onda mais lenta, que é a onda do sono profundo, onde o corpo se recupera, o sistema imunológico se fortalece. A gente não vai usar de forma direta para o nosso negócio, mas você quer estar muito bem descansado, garantir o seu teta do dia, perdão, o seu delta do dia, tá? Todos os dias ali, principalmente a primeira parte da noite, é quando a gente entra nesse lugar do sono profundo. Então, respeita o ciclo circadiano, seu horário de dormir, vai te fazer muito bem. E aí temos gama. Gama é uma frequência ainda mais rápida do que beta e é uma frequência de muita integração e de alta percepção. É um estado de alta produtividade, né, de alta performance, eu prefiro dizer. As pessoas vão chamar de estado de flow, estado de fluxo, em que de repente você começa a ter ali, você entra naquele trabalho prazeroso, mergulha naquele trabalho, você perde a noção da hora, você começa a ter insights assim, as coisas encaixam e é muito interessante que você saiba se conduzir para um estado de alta performance, não é? Você pode fazer isso usando pranayamas, você pode fazer isso usando meditação, né? Eu gosto muito, assim, de ir para alfa, eu vou para alfa e aí depois eu consigo subir para gama e me sustentar em gama,
fazendo o trabalho de foco, que foi exatamente o que eu fiz para o roteiro desses vídeos. Eu fiz assim e eu uso muito todos os dias. Eu faço normalmente meu trabalho de foco em Gama e o que me ajuda a sustentar, olha essa dica, o que me ajuda a sustentar muito Gama é música. Tem gente que usa batidas bineurais. Para mim não funciona muito bem. Você pode usar batidas bineurais. Se você procurar aqui no YouTube ou no Spotify, você vai encontrar batidas bineurais que te induzem a gama. Mas o que funciona melhor para mim, para me sustentar em gama, é literalmente tambor xamânico. A batida ritmada do tambor me deixa em outro estado. E sempre foi assim. Eu uso a mesma playlist, inclusive, há anos. É, e aí, gama é muito legal, porque várias partes do cérebro começam a trabalhar juntas e vem esses grandes insights, e você pode usar isso para o seu trabalho de foco. Tudo que for trabalho de foco prazeroso, você dificilmente vai conseguir se manter em gama se você em estado de fluxo, se você não está sentindo prazer com o que você está fazendo. E normalmente tem um pouco de desafio também para você conseguir se manter em gama, porque senão fica entediante e você desce para beta de novo, tá? Ou se ficar muito difícil e você ficar ansioso, você desce para beta de novo, é muito natural. Então, retomando, em beta, pensar, agir ali, planilhas. Em alfa, é quando você está relaxado, mas acordado. Em teta, você está entre dormir e acordado. E aí você acessa essas emoções e imaginação mais profunda. Isso te ajuda na solução de problemas mais complexos ou criatividade, que exige, né, pensar mais fora da caixa. Delta é o dormir profundamente. E gama é esse estado de fluxo em que a gente vai compreender e conectar melhor ideias, tá? Você já navega conscientemente, como eu falei, entre esses estados o dia inteiro, né? Quando você vai dormir, quando você vai acordar. Você tira uma soneca depois do almoço. Então, Salvador Dalí fazia muito isso, né? É, ele pegava um objeto, segurava e aí ia para a poltrona dele e ele tirava um cochilo. Quando ele tirava um cochilo, a mão dele relaxava e aí o objeto caía no chão. Fazia um barulho, ele acordava e aí ele pegava aquela ideia e ia produzir a arte dele. Você pode fazer a mesma coisa se você não sabe meditar, se você não tem controle ainda dessa alteração de estado de consciência, você pode fazer como ele e usar o processo fisiológico de dormir para isso, tá? É, e, como eu falei, dá para você usar em tudo para o seu negócio. Então, por exemplo, como eu falei, eu uso Gama no trabalho de foco, quando eu vou fazer trabalho criativo, ou resolver problemas, ou tomada de decisão, eu entro em alfa. Quando são decisões mais complexas, ou um trabalho mais criativo, ou resolver problemas mais desafiadores, eu entro em teta. Quando eu estou em bloqueios emocionais, eu também vou para teta para me curar, para me cuidar, para receber guiança. Eu uso muito para me conectar com minha espiritualidade também, teta e alfa. E o mais importante, eu volto para beta, porque beta não é ruim, beta é maravilhoso. Eu estou aqui em beta falando com você. Então, todos os estados de consciência, eles têm a sua utilidade, tá? Você é capaz de navegar nesses estados de consciência, exatamente como eu faço, usando técnicas de meditação ou usando as medicinas da natureza, que eu vou falar mais sobre essa possibilidade depois. Mas esse vídeo aqui, ele é um convite para você usar esse poder que você já tem. Você já tem essa capacidade de alterar conscientemente seus estados de consciência. E se você ainda, né, não faz isso de uma forma tão direcionada, como eu falei, você pode fazer como Salvador Dalí, ou você pode ter esse controle muito maior aprendendo a meditar ou usando a química. Se você não faz isso, eu assim recomendo de coração que você aprenda a meditar porque transforma a vida da pessoa. Mas este vídeo já ficou longo, então eu vou continuar no próximo vídeo e o que eu quero te lembrar, curte aqui esse vídeo, porque é muito importante que ele chegue a mais pessoas. A humanidade inteira tem acesso à alteração de estados de consciência,
A gente tem milhões de empreendedores que não usam isso no seu negócio, não faz sentido nenhum. Então compartilha com umas pessoas, curte aqui, manda, assim, manda esse link no WhatsApp. Amigos, vocês que empreendem, vamos olhar aqui para essa possibilidade, queridos. Então, faz isso e deixa seu comentário aqui embaixo me contando. Você já usa conscientemente a alteração dos estados de consciência no seu negócio? No próximo vídeo eu vou falar como você aprende a fazer isso de forma gratuita e eu vou falar também sobre medicinas da natureza. Bora comigo? Um beijo e até lá!